Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Só um minuto. Pessoal, olha só, vocês sabem que normalmente eu mudo um pouquinho de ideia ao longo das coisas que eu estou fazendo, né? O experimento que eu falei que eu ia fazer hoje, eu vou fazer, na verdade, não hoje, não agora. Na verdade, ele está aqui acontecendo do meu lado aqui, mas eu tive uma outra ideia. Quer ver? Eu vou até ligar a câmera para vocês verem que ele tá acontecendo. Eu ia exibir conforme eu falei com vocês. Deixa eu só pegar o link da sala aqui para eu mostrar. E eu não vou utilizar a câmera hoje, não. Tá? Só um minuto. Deixa eu rodar a câmera. Ó, tá aqui, ó. Os dois experimentos. Eu já até coloquei eles para fazerem para ir acontecendo ao longo da aula. Um já está até acontecendo, na verdade, olha lá. Bom, pegaram no momento correto. Olha que bacana. Esse aqui, ó. Mas qual é o lance? O lance não é fazer ele acontecer agora para vocês. Não era para fazer isso. Mas está acontecendo. Provavelmente o outro vai acontecer daqui a pouco. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma luminosidade bacana. Tá? É uma reação química interessante que trabalha com a questão da cinética. Tá aqui. Olha lá. Até aconteceu no... Eu nem esperava que fosse acontecer logo agora, mas aconteceu. Já no momento interessante, ó, esse daqui está começando Opa! Esse daqui está começando a acontecer, ó. Daqui a pouco ele vai sofrer o mesmo fenômeno desse aqui. Vocês acabaram de ver, né? Mas qual é o grande lance? O grande lance é que eu pensei numa outra proposta, tá, Emanuel? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo, tá? Explicando esse experimento, fazendo esse experimento e vou cobrar ele como uma atividade de laboratório. Tá? Por isso que tá aqui. Vocês já devem ter visto, é uma experiência clássica que trabalha com a questão da concentração, na verdade, dos fatores que interferem na velocidade de uma reação. Tá? Eu tentei fazer ela aqui nesse segundo recipiente. Segundo recipiente não, nesse copo. Vocês estão vendo ali na imagem? É porque eu acho que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa tela. Eu não sei como que eu faço. Ontem eu não... Exibir a tela não é. Mas vocês conseguem acompanhar ali na minha telinha pequenininha ali? Vocês conseguem ver um copo laranja com... Faz um Deu para sinalzinho que ver. eu... Dá. Tá? Ele está acontecendo uma reação química que é muito comum, que é a reação de Landot, tá? Ou relógio de iodo. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma... Sempre aquela, digamos, aquela coisa mais artesanal, né? Porque sabe que equipamento aqui é mato. Bom, a partir do momento que eu perceber que esse daqui está se transformando, eu pego e chamo vocês e dou uma olhadinha e mostro. Mas qual é a ideia? A ideia aqui é trabalhar com os fatores que interferem na velocidade. Isso seria muito interessante, por exemplo, dentro do laboratório, né? Então, você acaba tendo ali uma experiência bem bacana dentro do laboratório. Opa, não virou não a câmera? Experiência bem bacana dentro do laboratório. Oi, pode falar. Você viu? Não ouvi, Manuel, desculpa. Aqui, tem como fazer, acho que é nitrato de potássio em casa?
Como, Emanuel? Desculpa, pergunta de novo que travou. Na hora que você perguntou o que que dá para fazer, travou. Nitrato de potássio. Nitrato de potássio? Acho que é esse o Para que nome. você Deixa eu quer ver aqui fazer rapidinho. nitrato de potássio? Bomba de fumaça. Não, nitrato de potássio você costuma encontrar em lojas de, por exemplo, de produtos de agricultura, essas coisas assim, que é um sal, né? É, eu, Utilizado muito na eu, agricultura. Mas nitrato de potássio você faria a partir da reação do ácido. Bom, considerando a reação ácido-base, você faria a partir da reação entre o ácido nítrico e o hidróxido de potássio, né? Bom, estou trabalhando no plano teórico. Talvez existem outros mecanismos de produção desse material que eu não conheço, tá? é porque eu pesquisei, não tem? Nas Hum, lojas lá de Linhares, antes dessa pandemia ainda. E, tipo assim, uhum. eles vendem, só que, tipo, só vendem saco de 25, 50 Sim, quilos. Tá doido? sim. Uhum. Eu só Hum, queria um quilinho. hum. Não, aí você vai ter que comprar, né, o segundo É, a loja. Foi igual quando eu fui comprar o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, eu só consegui comprar ele em quilo. Eu acho que eu comprei 1 quilo de sulfato de cobre. Nem precisava de menos de nem 100 gramas se eu precisar para fazer a experiência. porque, assim, eles só Aí vendem saí saco com 1 quilo. fechado, grande. É, Eu tenho que comprar saí com pela 1 quilo. internet que eles vendem. Ó, se de repente eu visualizar aqui, pessoal, a gente vai estudar Química 1 agora, tá bom? Como eu falei anteriormente. Se eu visualizar alguma transformação acontecendo, eu tento virar a câmera rapidamente, mas o meu celular, ele é assim, super lento, tá? E aí fica difícil. Vamos lá? Então, compartilhando a tela aí com vocês. A gente está estudando na parte de Química, né? Química 1, as questões que... Opa, peguei primeira série. Desculpa. As questões que envolvem o estudo das funções, tá? É, é interessante, como a gente estava falando, entender que dentro desse estudo você vai fazer o seguinte: você vai sempre trabalhar com as questões que envolvem reconhecimento, nomenclatura e classificação delas, né? Na verdade, caracterização delas por meio de propriedades, tá bom? Nós estamos no capítulo de número 12, não é isso? A gente até fez uns exercícios. Ficou alguma dúvida desses exercícios aqui? Quer que fala alguma outra coisa antes de passar para o próximo capítulo? Olha, eu não sei o que é um ácido carboxílico, uma base, enfim. Querem visualizar, querem, né, perguntar alguma coisa a respeito desse capítulo? Não? Olha só. Então eu vou passar para o próximo, que é o 13. Se tiverem alguma coisa, fala que eu, né? Outra coisa, pessoal, a gente já fez vários capítulos, né, de Química 1, ela é bem rápida, mas a gente fez alguns capítulos, então eu espero que vocês não estejam cometendo a mesma coisa que cometeram lá no semestre passado. Eu espero que vocês estejam, pelo menos, fazendo as atividades, tentando fazer e registrando as respostas lá na plataforma SAS, porque vocês sabem que a gente está, né, tá num período onde as coisas estão acontecendo dia após dia, então se de repente o governo fala que vai, né, utilizar, não que ele não já tenha sinalizado, ele já sinalizou, mas se ele fala que vai utilizar notas e tudo mais, que é o que provavelmente vai acontecer, tá? Eles vão fazer isso, então vão valer aquelas notas que a gente tem. E logo, o que eu for computando como nota também a partir de agora também vai valer. Então você tem que fazer, você sabe que você tem que fazer as atividades assim que terminou o capítulo, pelo menos eu peço para fazer imediatamente as atividades, vocês sabem disso, porque fica complicado. Chega lá no final do semestre, gente me mandando mensagem 9h30 da noite.
Não vou responder mais, tá? A partir de 7 horas, ó, acabou. O horário de expediente é até 12h30, mas eu estendo por conta que a gente conhece, né? A gente sabe dos problemas. A partir de 18 horas, 7 horas da noite, pode cancelar que eu não estou disponível mais. Não estou mesmo, tem outras coisas também para fazer. Então, quando eu peço para fazer as atividades do capítulo, faça e tira as dúvidas comigo, porque eu estou disponível para tirar as dúvidas, mas eu também não estou disponível 24 horas. Tem gente que não, né, não tem essa noção e fica me procurando 10h30, 11 horas. Não existe isso, gente, tá? A gente tem um limite, claro que eu estou aqui disponível, mas a gente também tem um limite para poder ficar trabalhando, tá bom? Então, organizem-se para que não haja mais esse tipo de situação, igual aconteceu no semestre passado, um monte de gente com deficiência aqui na questão de química orgânica, e eu perguntando em toda aula, em toda aula, em toda aula, vamos lá, pessoal, tem alguma dúvida? Quer que faz de novo? Repete, ninguém fala nada. Então, chega lá na hora das avaliações, eu percebo que a pessoa simplesmente não está nem prestando atenção ou acha do que está falando. Ah, mas é difícil ter aula online. É para todo mundo. Você não é especial, mas está todo mundo no mesmo, literalmente no mesmo barco. Tá? Tanto eu fazendo meus cursos, quanto vocês estudando. Então, tem que ter alguma movimentação de todas as partes, senão a engrenagem não roda, tá bom? Capítulo 13, estudo das funções oxigenadas, número 3, vai continuar trabalhando as questões de funções químicas. Ainda não aconteceu a reação aqui, eu estou esperando ela acontecer, está começando, mas ainda não aconteceu. Continuando o estudo das substâncias químicas que têm oxigênio, né, como o elemento químico formador aí. Aqui, não apenas, não, teremos, eu acho que teremos uma função que escapa às oxigenadas, não, teremos não, tá? Então, aqui ainda a gente continua trabalhando com as questões das funções oxigenadas, apesar de que eu considero essa daqui, e muitos outros autores também, tá? Não é só eu, não sei por que ele trouxe aqui, só porque tem oxigênio, o ácido sulfônico como uma função química sulfurada, que o enxofre, né, seria o elemento químico aqui principal dentro desse composto. Então, eu não sei por que ele traz aqui, é porque eu acho que o grupo sulfônico, vocês vão ver que tem um oxigênio, mas não faz o menor sentido. Então, continuando aquele velho esquema. Eu reconheço, eu dou o nome, eu crio, eu estabeleço as características por meio das propriedades. Está começando a acontecer aqui agora e do nada ela acontece. Se eu visualizar que vai, eu vou virar a câmera ali para vocês. Então, olha só. Anidridos de ácido carboxílico. Os anidridos, tá, de ácidos carboxílicos, depois vocês procurem o que significa essa palavra anidrido, porque ela costuma, já dá para identificar ali por meio da equação química que está sendo exibida ali na tela, ali na parte, né, na segunda página do livro de vocês. Não vou falar, eu vou deixar você pesquisar, você se movimentar a ponto de ler alguma coisa e falar, eu não sei o que significa essa palavra, vou procurar. Eu vou procurar. Não vou esperar o professor vir falar, vou esperar me dar. Eu vou procurar. Tá? Então, procure o que significa anidrido, apesar de eu já ter falado em alguns outros momentos com vocês. De ácidos carboxílicos, eles são obtidos por meio da reação de desidratação dos ácidos. Então, eu tenho duas moléculas de ácidos carboxílicos. Essas moléculas vão ser desidratadas, né, vão ser colocadas aí em um meio reacional. E a partir daí, você tem a formação desse composto conhecido como anidrido de ácido carboxílico. Perceba que aqui, o anidrido, ele tem uma diferença, digamos, das demais funções oxigenadas, que é justamente isso aqui, ó. O anidrido é uma substância orgânica oxigenada constituída por 3 átomos de oxigênio. Então veja que eu lembro que eu falei com vocês, olha, trabalhe com as diferenças que existem entre elas, trabalhe com as diferenças que existem entre
os grupos funcionais, porque quando você analisa as diferenças, você consegue eliminar aquilo que não se encaixa na estrutura da molécula que você está analisando ali. Então, por exemplo, se eu notar que dentro de um conjunto de opções, né, tem, por exemplo, classifique a substância. Aí dentro das opções lá de classificação que ele me dá, ele me fornece, por exemplo, a opção ácido não, anidrido. Se o composto que eu estou analisando ali não tiver 3 átomos de oxigênio, não é um anidrido. Tá vendo? Então eu uso a diferença para poder facilitar o meu entendimento das coisas, para poder facilitar a identificação. Eu sempre trabalhei com isso. Eu acho que é muito mais fácil você trabalhar, identificar as coisas por meio das diferenças que elas apresentam. Evidentemente que né, é um meio ideal para isso que você pensa assim, como que eu identifico, né? Como que eu separo as coisas? Por meio das diferenças que existem entre elas. Então, sempre procure o que é diferente entre um grupo funcional e outro, porque muitos deles são parecidos, tá? São comuns. Então, aqui, ó, se você perceber, isso daqui é uma parte do grupo, ó, que se assemelha muito ao éster. Não é verdade? Muita gente confunde, inclusive, o anidrido. Fala que isso aqui é um éster e isso daqui, ó, ele joga como uma acetona. Já vi várias vezes as pessoas fazendo isso. Porque esquece de 2 coisas. Esquece que para ser cetona aqui tinha que ser um átomo de carbono, né? Esse C-O tinha que estar entre carbonos. E esquece que para ser um éster, aqui deveria existir uma cadeia carbônica, não outro grupo C-O, porque se eu identifico essa estrutura aqui no meu composto, eu estou diante de uma outra função orgânica, que nesse caso aqui são os anidridos. Perceba que anidridos, ésteres, sais orgânicos são todos compostos químicos derivados de ácidos carboxílicos. E perceba que ele está trazendo para a gente várias reações ao longo disso, né, desse estudo. Por que ele já vai mostrando as reações? Porque vocês vão fazer essas reações, eu acho que lá para o capítulo 18 em diante, tá? Vocês vão fazer as reações orgânicas. Então, é importante você já ter uma noção, por exemplo, na formação do éster, que é a esterificação, é muito importante aquela reação do álcool com o ácido carboxílico ali para gerar um éster. É muito importante essa reação de desidratação. Então, você, poxa, desidratar é retirar água. Então, eu vou retirar uma molécula de água, né, que vai estar ali dentro dos grupos dos ácidos carboxílicos que estão participando da reação. E aí você faz esse processo também para poder obter a resposta. É muito comum exercícios que vão envolver reações químicas, tá? E sabe o que é o grande comum? Ele te dá uma substância inicial, te dá um termo X. Então é tipo assim, o ácido carboxílico reage com uma substância X, produzindo um produto 1. E água. Aí ele pergunta assim muitas vezes, quem é a substância X e quem é o produto 1 formado? Então, para você fazer isso, você tem que entender qual é o tipo de reação que está acontecendo ali. É claro que a gente vai ver os vários tipos, mas aqui a gente já tem a ideia de 2. Como que acontece a esterificação? Então, vai lá no éster, verifica como, escreve no seu caso, como ocorre a reação de esterificação. O que entra, ou melhor, o que sai, o que se liga, né? O que entra e o que sai dentro das moléculas para formar o éster. Anota isso, escreve isso. O mesmo faça com os anidridos. Quais são os reagentes utilizados para formar um anidrido? Como que eles se comportam? O que vai sair, o que vai acontecer, né? O que vai entrar, o que vai sair da minha molécula para formar o anidrido? Tá? Fica atento porque são questões comuns, tá? Comuns, muito comuns na prova assim que vocês podem topar. Então perceba que a identificação é muito fácil. Você sempre vai ver esse grupo aqui, ó, no interior da cadeia carbônica, digamos assim, né? Mas perceba aqui, são 3 oxigênios. Perceba que são 3 oxigênios, tá bom?
Então fica muito fácil a identificação do anidrido de ácido, beleza? Então vamos lá. Nomenclatura e o PAC, tá? A nomenclatura e o PAC, ela vai ser basicamente uma derivação do nome do ácido que deu origem ao ao anidrido em questão. Então, por exemplo, vai começar com a palavra anidrido, seguido do nome dos ácidos, ou seja, nome dos ácidos. Significa que a gente vai ter 2 ácidos, né? Provavelmente, porque a reação depende de 2 moléculas de ácido formando esse composto. Então, a gente vai ter um nome, digamos assim, um nome composto, né? Um nome composto por vários outros nomes, tá bom? Então, vamos lá. No caso aqui, por exemplo, ele deu o exemplo do anidrido metanóico. Lembra que eu vou voltar a falar com vocês. Normalmente, quando a gente estuda as regras de nomenclatura, acabou de acontecer aqui na minha cara e eu não... depois eu mostro para vocês, mas acabou de acontecer. Foi mal. Eu vou gravar o vídeo e vou pedir como prática de laboratório para vocês essa parte, mas tá... Putz, foi muito mal mesmo, tá? Eu estava aqui de olho toda hora e me concentrei na nomenclatura. Quando eu me concentrei, a reação aconteceu. Bom, depois eu mostro o que aconteceu de fato. Fiquem atentos que essas substâncias mais simples, né, os compostos mais simples dentro das funções, eles normalmente fogem um pouquinho às regras e à ideia que eu vou passando de geral, porque eles são os mais simples. Né? Eles são os mais simples. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo desse. A gente tem um anidrido, veja lá, são 2 moléculas de ácidos carboxílicos. Dessas moléculas vão ser retiradas uma molécula de água. Então, acontece a reação por meio da desidratação. Perceba o que sai das moléculas do ácido carboxílico para formar o anidrido e como as ligações são feitas. Isso que é mais importante, né? O que sai e como são estabelecidas as ligações no produto. Perceba que aqui eu tenho o ácido metanóico, né? 2 moléculas de ácido metanóico. Na hora que a gente for dar o nome, eu poderia dizer o seguinte, olha só, se é anidrido mais o nome dos ácidos, são 2 ácidos do tipo ácido metanóico, né? São 2 moléculas do ácido metanóico. Então, pelas regras lá, quando tem 2 coisas iguais, né? Lembra? Quando são 2 coisas iguais, di, tri, não é isso que a gente usava? Muitas, eu já vi. Eu estou falando isso porque eu vi, então eu tenho que alertar, porque pode ser um erro que alguém pode cometer também. Quando temos esses casos mais simples, como, por exemplo, o anidrido derivado do ácido metanóico, eu não preciso escrever anidrido metanóico. Ou, se fosse o ácido etanóico, com 2, anidrido dietanóico. Não. Nesse tipo de situação, quando o anidrido é formado por 2 moléculas do mesmo ácido, você simplesmente dá o nome direto. Então, fica anidrido metanóico. Não anidrido dimetanóico, nem anidrido dietanóico, ok? Você só vai pegar o nome do ácido e colocar, ao invés da palavra ácido, perceba que o que mudou da nomenclatura do ácido? Apenas o nome, ácido para anidrido, tá bom? Isso aqui, esse tipo de situação, quando as moléculas do ácido que dão origem ao anidrido são a mesma. A mesma. Agora, imagine uma situação, deixa eu ver se ele aqui. Imagine uma situação, ó, outra situação parecida, o etanóico. Ó. Eu tenho 2 moléculas de ácido etanóico, por meio da desidratação, a gente tem a formação do anidrido etanóico. Por quê? Porque as 2 moléculas que deram origem a esse composto são iguais. Agora, quando elas são diferentes, perceba que a reação se processa da mesma forma. Desidratação,
Desidratou, beleza. Só que agora eu tenho o processo acontecendo com o ácido metanóico e o ácido etanóico. Então, na hora de colocar o nome, veja bem, você simplesmente vai organizar, aí vale a regra lá da organização por meio de ordem alfabética, organizar o nome dos ácidos em ordem alfabética. Então, esse daí ficaria o anidrido, etanóico, metanóico. Muito fácil a nomenclatura deles. Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ô, Gustavo, por que nesse terceiro exemplo, lá de cima, no caso, o segundo Aqui. exemplo, o segundo, o de baixo. Aqui. Tá, então Agora aqui. do lado. Aqui. Isso aí. Tá. Fica etanóico, tipo, porque tem 2 carbonos primeiro, assim, né? No caso, no anidrido. Mas naquele exemplo da outra página, por que ficava metanóico se eram 2 carbonos? Porque olha só, Maria, aqui não é aquela regra. Lembra que eu falei que cada função obedece aquelas regras gerais que a gente viu, mas cada função também tem as suas regras de nomenclatura, suas próprias regras, assim, derivadas daquelas que a gente já viu, mais suas próprias regras. Então, no caso da nomenclatura para os anidridos, a gente, depois de formada a molécula do anidrido, depois que ela se formou, eu não conto prefixo, quantos carbonos tem ao todo na minha cadeia, e fixo, qual o tipo de ligação. Não. Por quê? A regra para a nomenclatura do anidrido, ela não obedece esse padrão que a gente viu anteriormente, né? Depois de formado o composto, eu vou lá e conto a quantidade de carbonos, vejo se tem ramificação, vejo se tem dupla. Não. Depois de formado o anidrido, a nomenclatura que foi, digamos assim, padronizada pela IUPAC, ela diz o seguinte: olha, para dar o nome desse tipo de situação, desse tipo de composto, eu mudo a palavra ácido pela palavra anidrido e mantenho o nome do ácido de origem. Por quê? Porque a partir daí, quando o cara lê, ele vai saber que, primeiro, essa substância é uma derivada de outra, e segundo, quais foram os reagentes utilizados para formar aquele produto em especial. Não que eu não consiga fazer isso com os outros casos, né? Não que eu não possa, mas nesse tipo de situação, né, eu acho que o estabelecimento das regras foi feito justamente para entender, não sei a origem, por que se pensaram dessa forma, mas eu acredito que foi feito para entender qual os reagentes que foram dando origem àquele composto. Então, cada situação tem as suas próprias regras. No caso do anidrido, nós temos essa regra em especial. Mudo o nome a palavra ácido e repito, né, se caso forem moléculas idênticas, o nome do ácido que deu origem ao anidrido, né, substituindo apenas aqui o nome. É uma regra, é uma orientação da IUPAC, tá? Então, não vou contar que há 2 carbonos, anidrido etanóico. Anidrido. Na contagem pode considerar metanóico. como se fosse um? Quê? Na contagem pode considerar como se fosse um carbono? Não, não. Você vai considerar quem foram os ácidos que deram origem. Não conta os carbonos do anidrido, que você vai errar o nome dele. Se você contar os carbonos diretos e for tentar dar nome. Você tem que olhar quem foi o ácido que deu origem a esse pedaço aqui. Ó, o oxigênio ele vai dividir, né? Ele vai ser aquela ponte. Qual ácido que deu origem a esse pedaço aqui e qual ácido que deu origem a esse outro pedaço aqui. Beleza? Não vou contar os átomos de carbono aqui e dar nome, não. Cada função tem a sua regra, pessoal. A gente está falando isso já desde o início do estudo das funções. Olha, eu alertei ainda, inclusive. Falei, olha só, a gente vai aplicar as regras, né, de prefixo, infixo, elas ainda continuam sendo entendidas como aquilo lá, porque elas são gerais,
Só que cada função tem as suas sub-regras. No caso do anidrido, essa é a regra. Não sei por que eles criaram dessa forma. Esta é. E eu costumo dizer que toda vez que você tem uma regra de nomenclatura dentro da química, em qualquer situação, química, biologia ou física, que você vai dar nome a alguma coisa, é aquilo ali. Não tem... Foi aquilo que foi estabelecido. Claro que tem um porquê das pessoas que fizeram essa regra, tem um embasamento, mas o que chega para a gente é aplique desta forma. Ok? Beleza? Então, não conte os carbonos do anidrido. Não conte os carbonos aqui. Porque, por exemplo, se eu fizesse isso, eu poderia vir aqui, ó. Cadê? 1, 2, 3 carbonos, né? O cara poderia contar a quantidade de carbonos e falar assim, isso é um anidrido propanóico. Errado. Qual é o ácido que deu origem a essa parte aqui da molécula? Qual o ácido que deu origem a essa parte aqui? Essa segunda porção da molécula. Lembra, o oxigênio é o meu divisor. Ah, aqui tem um carbono só. Então, o ácido que deu origem a esse carbono, a esse grupo aqui, na verdade, é o ácido metanóico. Ah, nessa segunda parte da molécula, a gente tem 2 carbonos. Então, o ácido que deu origem, eu quero saber quem é o ácido que deu origem a essa parte da molécula, é o ácido etanóico. Então, a gente vai ter aqui o anidrido, porque isso é um anidrido, organizado em ordem alfabética, o nome dos ácidos que deram origem a ele. Etanóico, metanóico. Tudo bem? Mas cada função tem as suas regras. Algumas obedecem às regras gerais, outras modificam-se. Ésteres, éteres modificam-se, anidridos modificam-se. Então, quer dizer, temos que analisar cada uma das funções, tá bom? Não conte os carbonos. Não conte os carbonos na molécula do anidrido. Você vai errar o nome se você fizer isso. Separe a cadeia do anidrido. Separe a cadeia do anidrido em 2. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: que ácido deu origem a essa porção da cadeia? Que ácido que deu origem a esta outra porção da cadeia? Qual o ácido que deu origem a ela? Aí você vai pegar o nome do ácido que deu origem às 2 partes da cadeia, que eu separei ali. É claro que isso daqui é uma estratégia, não é bem assim que funciona, não, mas você pode pensar assim que facilita, no primeiro momento, você entender aí. Então, o segundo lado, qual o nome dos ácidos que deram origem a essas 2 porções da minha cadeia carbônica. Tudo bem? Respondi às dúvidas de quem perguntou por que não pode? Maria, Camille. É aquele famoso só aceita. Que é regra. De fato, regra de nomenclatura para qualquer situação que você pensar na sua vida, pelo menos dentro da química, só aceita. Só aceita mesmo e faz do jeitinho que está mandando a regra. Literalmente falando. Estou falando sério mesmo. Literalmente falando. Se você for lá procurar no site da IUPAC, provavelmente nem lá no site da IUPAC, porque eu tenho o livro de nomenclatura, tem assim, né? Umas trechos do livro de nomenclatura deles e eu não encontrei muito bem os porquês daquilo ali. Algumas coisas fazem o sentido, porque eles vão dizendo o que é isso, o que é aquilo. Agora, tem outras situações que é simplesmente vem a regra e você aplica. Ok. Beleza? Se isso foi uma determinação, então ok. A gente já sabe que anidrido, divido a cadeia em 2 pedaços e o nome ele não é aquela sequenciazinha bonitinha. O nome da cadeia tem 2 partes. São 2 moléculas. Lembra que ele é derivado de 2 moléculas de um ácido, de ácidos. Então você tem um pedaço representando um ácido da origem e um outro pedaço da cadeia carbônica representando o outro ácido de origem. Quem foram os ácidos que deram origem? Então você pode talvez entender para
facilitar um pouco aí o seu entendimento e não ficar tão assim, meu Deus, por que isso? Pensa assim, que o nome do anidrido, ele carrega em si as informações de quem foram os seus pais, digamos assim, né? Quem foram as substâncias que deram origem a ele. Beleza? Eu acho que fica mais fácil de você entender e não fica tão perdido. Então, no nome da nomenclatura do anidrido, ela foge um pouquinho, por quê? Porque ele vai carregar em si as informações dos ácidos que deram origem a ele. Beleza? Eu acho que fica mais fácil para você não ficar tão perdido. Mas, de forma geral, é aquilo que você falou. Só aceita e aplica. Por quê? Regra de nomenclatura é regra de nomenclatura. Eu não posso fazer a minha regra aqui, o cara, e sei lá, a Maria Clara lá onde que ela está, fazer a regra dela. Não dá. Porque a gente pode estar falando da mesma coisa utilizando termos diferentes. Lembra que química é universal. O que eu falo aqui tem que ser a mesma coisa que eu vou falar lá na China, qualquer lugar do planeta, independente. Tá? Então, não, se você for lá para o Japão, a regra de nomenclatura para o anidrido vai ser exatamente essa aqui, não muda, não tem como. É claro que usando a língua deles, a língua não, né? O alfabeto deles, mas que é o kanji, sei lá, enfim. Que vocês vão ter exatamente a mesma organização. Não muda. Regra de nomenclatura é imutável. Ela foi feita justamente para universalizar o nome das substâncias. Ou seja, manter um padrão para que em qualquer parte do planeta o que mude é apenas o idioma, né? A escrita da língua ali materna do país, mas a estrutura vai ser a mesma em qualquer lugar. Beleza? Deu para dar uma situada em porquê assim? Mas, de forma geral, é isso mesmo que você falou, Maria. Todas as regras de nomenclatura que a gente está vendo aqui, todas, exatamente todas aceita e aplica. Tá aqui, é isso. Algumas fazem sentido, outras não. Beleza, as que não fazem sentido, beleza, aplico. E vou. Tá bom? Beleza? Maria, Camille, que me perguntaram, tudo bem? Sim? Pode seguir? Sim. Então, beleza. Sim. Regras de nomenclatura. Aplique do jeito que é a regra. E ponto final. Não faça ao seu bel prazer. Não invente. Se você não sabe, não inventa, porque vai estar errado. Tá? Então, pontos de fusão, propriedades, né? Vem a terceira parte. Mais uma vez, a gente tem a presença de átomos de oxigênio, que causa uma certa polaridade. Tá? Contudo, não fazem ligações de hidrogênio. Perceba que as ligações de hidrogênio são quando átomos de hidrogênio se encontram ligados a elementos eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio. Aqui em si nós não temos esse tipo de interação, mas nós temos uma polaridade devido aos grupos oxigênios aqui. Isso acaba gerando o seguinte: se eu comparo, igual o livro trouxe aqui, se ele compara o ponto de fusão e o ponto de ebulição desse tipo de composto, que é polar, né? Tem um grupo polar ali, mas não realiza ligações de hidrogênio, com substâncias que realizam ligações de hidrogênio, nós vamos ver que os pontos de fusão e os pontos de ebulição dos anidridos, em comparação àquelas substâncias que têm as ligações de hidrogênio, são menores, né? Eles acabam sendo um pouco menores. Então, você sempre foi o que eu falei. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Analisa primeiro. A molécula é polar ou apolar? Por quê? Porque se ela for apolar, qual é o tipo de interação que vai existir ali? Dipolo induzido, ligações muito fracas. Então, quer dizer que pontos de fusão e ebulição tendem a ser menores, se comparados a outros tipos de moléculas. Quais? Moléculas que são polares, por exemplo. Dentro das moléculas polares, a gente tem dois grupos de interações. Dipolo-dipolo. Quer dizer, as duas são dipolo-dipolo, mas eu vou fazer separado. Dipolo-dipolo comum e a dipolo-dipolo, que é a ligação de hidrogênio.
Ambas são ligações, são interações entre as moléculas que acontecem entre compostos polares. Elas são mais fortes do que aquelas interações que acontecem com moléculas apolares. Então, toda vez, pensa nisso quando você for comparar ponto de fusão e ebulição. A molécula é polar ou apolar? Ela é apolar. Ela está sendo comparada com quem? Ela está sendo comparada com uma molécula que é polar. Opa! Polar comparada com apolar, em termos gerais, não é regra, mas em termos gerais, os compostos apolares tendem a ter um ponto de ebulição um pouco menor quando eu comparo eles com compostos que tenham a mesma quantidade de átomos, né, a mesma massa, polares. Tá? Então, fiquem atentos a essa diferença. Tudo está lá na primeira série, as interações interatômicas, né? Pontos de fusão e pontos de ebulição, ou interatômicas não, intermoleculares. Tá bom? Então, a gente, sempre massas moleculares aproximadas. Fases de... Alguém vai falar alguma coisa? Fases de agregação, temperatura ambiente sólida ou líquida, né? Há de se esperar que seja isso por conta da polarizase, uma alta polarização aqui, não chega a ser do tipo de interação de hidrogênio, mas tem 3 átomos de oxigênio aqui, então quer dizer, tá uma certa polaridade a molécula, por isso que se explica o sólido e o líquido, né? A partir do líquido, na verdade. Densidade superiores à água, também há de se esperar pelo volume de átomos, tá? Solubilidade, são solúveis em solventes orgânicos, ótimo, porque a gente sabe que aqui tem uma polaridade, mas não há ligações de hidrogênio, podem até ser pouco solúveis, pouquíssimo solúveis em água, mas quando as cadeias carbônicas aumentam, essa solubilidade diminui, e aí você tem uma série de aplicações para eles, seja na produção de resina, até na indústria têxtil, né, de uma maneira geral. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Então, olha só. Vou liberar vocês, né, agora, porque eu me envolvi numa situação aí. Eu vou ter uma sequência de 4 aulas agora. Vou liberar vocês. Qualquer dúvida, me procure para tirar as dúvidas. Maria, é isso, minha querida. Regra de nomenclatura, às vezes, não faz o menor sentido para a gente mesmo. Então, realmente, só aceita, aplica, entenda. Se você entender como ela é feita, construída, né, como você aplica ela, você nem precisa entender o porquê que ela existe daquela forma. Tá? Eu acho que facilita muito a sua vida aí, no sentido de entendimento da coisa, tá bom? Então é mais ou menos isso. Beleza, pessoal? Quem não tiver dúvida, está dispensado. Quem tiver, pode perguntar alguma coisa, que ainda vou ficar aqui um tempinho. Emanuel, não sei se você está aí. Você que era o cara que estava mais interessado. Tá aí, Emanuel? Manuel? Eu tava... Não, tudo bem. Era só para mostrar para você, ó, que a reação ela aconteceu, ó. Só que aqui levou um pouco mais de tempo, ó. Eu vou fazer esse vídeo mais claro, porque ela fica azul, ela não fica assim escura. E vou mandar para vocês para a gente fazer uma aula prática virtual, tá bom? Beleza? Então, tchau, pessoal. Obrigado aí. Bom final de semana para vocês, hein?